Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui reunidos para a gente poder fazer o nosso estudo da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu quero dizer para vocês que nós estamos ao vivo. Então, se alguém perceber alguma falha na internet, porque aqui hoje choveu muito forte, raios, relâmpagos, trovões, ventanias, avise, por favor, no chat ao vivo, para poder a gente consertar. Se por um acaso a internet cair, vocês aguardem, cliquem novamente, que nós logo voltamos. Questão de minutinhos, tá? Só um ajuste mesmo técnico, tá bom? Bom, muito obrigada. Hoje nós vamos fazer um estudo baseado no capítulo 149 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o mancebo, ou seja, o jovem, né, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículo 22. Vamos à explicação de Emmanuel. Vou ler para vocês o capítulo. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidada. Não, apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual da sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que nos concederá de acordo com seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Essa parte, esse assunto ele é discutido no capítulo 16 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Bom, a gente percebe que aqui fala de uma posse, né? Pela frase, e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Na realidade, essa passagem do Evangelho, ela é muito bonita, e é uma história que nos faz refletir. Quando Emmanuel fala da posse, ele nos lembra que a verdadeira posse apenas dos bens que nós levamos conosco pelas vidas e pelos ensinamentos e para o mundo espiritual. Ou seja, nós não levamos nem o nosso próprio corpo. Tudo o que nós possuímos é empréstimo divino. Tudo, absolutamente tudo. Por mais que eu tenha me sacrificado e trabalhado a vida toda para poder adquirir uma casa, aquela casa é um empréstimo divino, porque ela não vai comigo no dia do meu desencarne. O que eu levo comigo? Eu levo os ensinamentos, eu levo o meu espírito, sou eu. Então, o que eu levo nele? A minha inteligência, o meu conhecimento, os meus sentimentos, as minhas virtudes, as minhas memórias, lembranças, tudo isso eu levo comigo. E também a amorosidade devido ao bem praticado. Eu levo também, se eu não prestar atenção,
tudo que é negativo, as mágoas, os rancores, as raivas, as tristezas, os desafetos. Por isso que Jesus pede que a gente reconcilie com os nossos adversários, porque a gente nunca sabe quando nós partiremos, para que a gente parta livre de toda e qualquer amarração negativa, de sentimentos negativos. Pois bem, a história ele assim fez, o moço ficou muito triste, porque ele, no Evangelho, fala que ele possuía muitas propriedades, né? Bom, essa história, ela é recontada em um texto chamado O Mancebo Rico, ou seja, o jovem rico. Esse texto é pelo espírito de Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. Eu acho essa história muito bonita. Eu queria pedir licença para narrar para vocês, porque por que o jovem não aceitou ir com Jesus, né? Então, eu vou pedir licença para vocês. Ela escreve de uma forma poética, de uma forma muito bonita. Acho que vale a pena vocês conhecerem esse texto. Então, eu preciso de ir de uma forma mais lendo mesmo para vocês, tá? O momento era de profunda significação. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade, e a encontrava agora. O apelo pairava vibrando ao redor. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz de Jesus penetrava como um punhal afiado e impregnava qual um perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. O jovem tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e unguentos raros, envolvendo-o com tecidos de linho leve, embora suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz, muito infeliz. Faltava-lhe algo que ele não se conseguia facilmente. Ele, no entanto, hesitava. A sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, mas o seu coração estava vazio. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas, convites constantes ao prazer, ele em tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade dos fariseus ou o repouso dos mercadores opulentos, não. Ele buscava uma integração harmoniosa, mas ele não sabia em que ou como. Ele angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia, que lhe dissipava sonhos e esperanças, sob inenarrável amargura diária. Buscava as competições de bigas na Cesareia, todavia, ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga de si mesmo. Agora, pela primeira vez, o jovem sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do seu espírito. Interiormente ele gritava: irei contigo, Senhor, mas hesitava, e a hora não comportava dubiedades. Uma roseira de flores rubras, que abraçava os ramos de um arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele no alpendre, como sinal. Donde o conhecia?
indagava o jovem, procurando recordar-se com um indizível esforço mental. Toda aquela hora é importante, mais que isso, aquela hora era vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibravam no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no seu peito. Percebeu que aquele estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. O tempo corria célere. Seus lábios se figuravam selados, e um frio gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele topor que o imobilizava. Retalhos de um luar tímido prateavam as nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras ativas e loendros em flor. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo aquela emoção que o transfigurava. Permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora, para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram aos partos, comprei por fortuna 2 parelhas de cavalos. Os jogos estão próximos. E o amigo dizia: renuncia, segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a sua vontade? Por qual sortilégio dominava? Gostaria de fugir, deixar-se arrastar, mas estava perturbado. Ignorada a sofreguidão, aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam naquele instante. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se no monólogo atormentante para o moço. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe rico. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouros, gêmeas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente. Mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventuras sem limite, disse Jesus. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem, todos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder. O poder, no momento, se destituía de qualquer valor. Os bens, o jovem poderia ofertá-los, sim. Porém, como ofertar a fortuna da juventude, os tesouros da vaidade atendida, dos caprichos sustentados, as honras da família resguardadas pela tradição? Os bajuladores, seria mesmo necessário abrir mão de tudo isso? Interrogava-se inquieto o jovem. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O rabi, em silêncio, aguardava, e ele lancinava-se. Subitamente, acionado por estranho vigor, que dele se apossou repentinamente, o jovem fitou o Messias, sereno e triste, e balbuciou com a voz apagada. Não posso cedir-te agora. Perdoa-me, Senhor, se me amas. E saiu quase a correr. O mestre sentou-se e se encheu de um profundo sofrimento. Era assim que ele ficava,
após a deserção dos convidados ao banquete de luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. As competições de bigas abrem as corridas ante a aflição dos judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas. Gladiadores em combates simulados, tocadores de flautas, pífanos, alaúdes, símbolos, enchem os intervalos com som e cor. As quadrigas estão na linha de partida. Os corcéis adquiridos, oriundos da Dalmácia, Tiro, Sidom e Arábia, empinam lustrosos. Ao sinal, disparam, sob estrondosa ovação da multidão. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celebridade prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira. E um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico que competia sente as suas entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração entrecortada. Enquanto escravos o arrastam na pista, foge mentalmente na cena brutal que o esmaga, e entre névoas que lhe sombreiam a visão, os seus olhos parecem vê-lo. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo. Vem, segue-me. Amigo, meu amigo celeste. 2 braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue, o jovem rico dá a impressão de sorrir. Ao homem, compete sempre a opção do melhor caminho a seguir. Contudo, será sempre responsável pelos seus atos. Pois, como se lê no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de espalhar pedras, há tempo de recolher pedras. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. A lição um pouco grande, mas eu tinha que ler para vocês, porque essa narrativa é fantástica. Porque muitas vezes nós julgamos, com a leitura mais resumida no Evangelho, de que Jesus ofereceu o reino dele para esse jovem rico, e ele simplesmente, apegado aos bens materiais, ele disse não. E na realidade não foi isso, o conflito foi muito grande. O conflito muito grande porque ele, naquele momento, ele poderia deixar as suas joias, as riquezas. Ele já era um jovem que tinha boas atitudes. Fala no Evangelho que ele já ajudava, ele seguia todos os mandamentos que ele aprendera, ele era devoto de Deus. Embora fosse rico, ele estava sempre procurando algo mais e ajudava as pessoas. Ele era um bom jovem. E ele era rico. Só que quando Jesus fala com ele, larga tudo e me segue, o que Jesus queria dizer? Não era para ele largar apenas a riqueza, os anéis, as roupas, a casa, não.
era para ele largar a vida dele, a vida, e principalmente a juventude que ele estava acostumado, os jogos que ele era um competidor de bigas, deixar tudo. E naquele momento ele já havia se inscrito para aquela corrida, ele ia levar o nome de Israel, ganhando a competição, a família ia receber mais consideração, dinheiro e poder com a vitória dele. Então ele tinha esse sonho. Ele não deu conta de abrir mão disso, da sua juventude e da sua rotina, daquilo que ele acreditava estar na construção do seu sonho. Não compete a nenhum de nós julgar o jovem rico. Porque será que nós conseguiríamos atender um convite desse de Jesus se ele estivesse no meio de nós e nos convidasse? Será que nós conseguiríamos abrir mão da nossa família, abrir mão do nosso trabalho, abrir mão de tudo que a gente teve até esse momento na vida para seguir Jesus? Muitos o fizeram. Mas será que nós o faríamos? Então aquele jovem percebeu naquele momento, embora ele amasse Jesus, ele não foi porque ele não amava, ele não foi porque ele não conseguiu. Assim como muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que ele nos pede há mais de 2000 anos, que é colocar o amor acima de tudo na nossa vida, acima da nossa, como que eu quero dizer, da nossa expectativa, acima dos nossos projetos, acima de valores que a gente acredita ser correto, sendo que muitas vezes esses valores são egoístas e materiais. Então nós estamos passando por uma época, esta época dessa pandemia nos mostra que ricos e pobres, as nações mais ricas e poderosas, as mais pobrezinhas, as do terceiro mundo, todos estamos recebendo a visita desse vírus que vem ceifando vidas de jovens, de velhos, hoje eu soube de bebês. Todos nós estamos aí diante de uma pandemia onde não é a questão material que está resolvendo. Não adianta ter dinheiro, porque não se sabe como tratar. É preciso investir nos estudos. Aí nós perguntamos, tanto aquele que mora no castelo, quanto aquele que mora na favela, no casebre, está tendo que ficar dentro da sua casa. Não tem ninguém imune. Os sintomas variam, leves, ou levam até a morte. Então, o que resolve a questão material? Separa alguma coisa? Coloca alguém em uma posição mais elevada? Ou protegida? Não. Nós estamos vendo neste momento, no mundo, uma onda de igualdade. Todos deste planeta somos iguais. E isso está sendo mostrado através dessa pandemia. Somos iguais. É claro que algumas pessoas têm uma condição melhor. E muita gente, vários artistas, várias pessoas ligadas ao esporte, várias fábricas, indústrias, estão se mobilizando para fazer algo para ajudar. Todas as pessoas estão unidas, desejando vencer a doença. Esse é um objetivo em comum. De que vale a gente ter um anel de 2 quilates de brilhante? De que vale? O que eu levo comigo? Nada. O meu corpo não vai comigo se eu desencarnar. Então, que nós possamos aproveitar esse período também para cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar uns dos outros. Isso a gente vai levar para o outro lado, as amizades. Eu dizia para o meu marido,
Vamos ligar para as pessoas que a gente gosta, vamos ligar, perguntar como está tudo, se tudo está bem. Vamos refazer, fortalecer esses laços de amizade, porque isso é importante. Eu não me lembro a marca do relógio que eu usava, eu não me lembro da marca da roupa que as pessoas usavam, eu não me lembro do corte do cabelo no velório do meu pai. Não lembro de nada disso. Eu já falei isso várias vezes com as pessoas que conhecem. Mas eu lembro dos rostos, amigos ali presentes. Eu lembro das mensagens, das ligações, das orações. Eu não lembro a roupa que meu pai foi enterrado, mas eu lembro de vários ensinamentos que ele deixou para gente. Eu lembro dos abraços, abraços que marcaram e que eu vou levar na minha memória para sempre, mesmo quando eu for habitar o outro plano. Então, nós precisamos de acordar para essa realidade. Ou nós mudamos, porque não há mais tempo. Há mais de 2000 anos essa história se passou. E Jesus sofreu naquele momento, porque ele sofria, como diz o texto de Emmanuel, todos os convites que ele fazia que eram recusados. O próprio Emmanuel, no livro Há 2000 anos, é relatado o diálogo dele com Jesus. E ele fala, você pode vir ou você pode escolher um caminho. Milênios de trabalho depois. E Emmanuel também não deu conta naquele momento de seguir Jesus. A sua esposa Lívia deu conta, seguiu. Aqueles que seguiram Jesus estão nos mundos felizes. E nós que não conseguimos segui-lo, estamos no mundo de provas e expiações. Então, qual o valor da gente achar que a nossa vida é trabalhar para conseguir dinheiro, poder, posição, conhecer materialmente o mundo todo, e tantas vezes sentimos a nossa mente vazia, o nosso coração deprimido. Eu em nenhum momento estou dizendo que a gente não deve lutar para melhorar, sim. Eu só estou dizendo que nós não podemos ser escravos do ter. Mas nós precisamos buscar o melhor ser que conseguimos. Ser pessoa de bem, ser pessoa que está muito acima desses valores. Nós precisamos hoje, a gente está vendo eu vi uma reportagem que eu chorei, porque um entregador todo feliz, falando que, nossa, que ele estava trabalhando tanto, que ele estava achando tão bom, que as pessoas todas recebiam ele com carinho, falavam boa noite, coisa que antes não acontecia. Olha para vocês verem, preciso ter uma pandemia para a pessoa se dar conta de que precisa de alguém para poder valorizar. Antes de precisar, não valorizava. E ele feliz da vida, ao invés de ser sarcástico, porque poderia ser, ele feliz, agradecendo o carinho, o bom dia, boa tarde, as gorjetas e tudo mais, né? Então, gente, essa lição, por que Jesus o chama e o convida, vem comigo, deixa tudo? Ele estava dialogando com o governador do planeta, com o espírito mais elevado que aqui habitou materialmente a Terra. Então, Jesus sabia, Jesus estava dando a ele uma oportunidade de modificar aquela trajetória dele. Essa era a oportunidade que Jesus dava. Então, quando ele nega e Jesus insiste e fala, insiste, Jesus queria dar a ele um tempo de vida a mais, para que ele o seguisse e ele tivesse uma partida diferente. Mas Jesus é tão amoroso, tão maravilhoso, que mesmo o jovem não seguindo, o que aconteceu? No momento do desencarne dele, morrendo no meio das bigas, ele é
abraçado por Jesus. E Jesus o coloca no colo e o leva para o mundo espiritual. E ali o seu corpo é deixado. Mas o seu espírito, com certeza, tocado por essa lição que ficou gravada no seu espírito eternamente, ele passa a trabalhar e a fazer de uma forma diferenciada os seus objetivos, a sua trajetória, a sua vida. Que nós possamos lembrar que muitas vezes a gente não reconhece o Jesus de olhos, barba, cabelo, ali chegando na nossa frente e conversando com a gente. Mas nós temos inúmeras formas de sermos convidados. Através dos nossos irmãos que pedem pão, através dos irmãos que batem na nossa porta atrás de um auxílio, através das casas de orações que nós frequentamos para podermos orar, estudar, os templos religiosos, o auxílio aos menos desvalidos, através das mínimas ações para com pessoas da família, através da nossa paciência para com os chatos e complicados. Tudo isso é uma forma de seguir Jesus. Agora, algumas vezes, nós nos acomodamos e ficamos dentro do nosso lar, fazendo muito pouco. E nós precisamos de aprender, a treinar, a sair um pouquinho da nossa da gente, do nosso meio, do nosso lar, da nossa acomodação. Nós precisamos, às vezes, sair dessa posição de acomodados para ir atrás do infortúnio oculto, que Jesus vai estar ali, esperando a nossa ação. Nós precisamos de sair de casa, sim, para ir até os nossos religiosos, para reunirmos em grupo e fazermos as nossas correntes de oração, para estudarmos, para abraçarmos, para trocarmos ideia. Nós precisamos sair da nossa casa, sim, e visitarmos os nossos pais, visitarmos os nossos avós, visitarmos as pessoas da nossa família. Nós precisamos, sim, sair do nosso lar, da nossa acomodação, da nossa família maravilhosa e harmônica, se nós tivermos, e irmos em busca dos amigos, irmos em busca daqueles que não são nossos amigos, que são estranhos, mas que estão nos leitos dos hospitais, estão nas ruas, nos orfanatos. Nós precisamos, sim, de fazer todo o bem que pudermos fazer, para que a gente não passe por um arrependimento de tempo perdido. E dizem que essa é a maior preocupação de todo mundo que desencarna, né? Quanto tempo eu perdi? Mas façamos num ritmo de saúde, num ritmo saudável, num ritmo que nos eleva, e não transformando tudo numa ansiedade, numa reclamação, nada disso vale. Nós precisamos de fazer com a consciência de que estamos fazendo o melhor. Vamos treinar o nosso desapego. Vamos, sim, ir em busca da nossa melhoria social, buscar ter uma casa própria, um carro, um emprego. Nada disso é errado. Mas que não sejamos escravos disso. Que a gente olhe para o nosso lar, agradeça a existência dessas paredes maravilhosas, mas que a gente sabe que a qualquer momento o empréstimo pode ser cancelado. Que nós possamos olhar para o nosso corpo e gostar do nosso corpo, com a nossa idade, com os nossos defeitinhos, e agradecer, porque esse corpo não nos pertence. Que a gente possa olhar, inclusive, para os nossos filhos, que são empréstimos nossos. Nós devemos olhar para o nosso cargo, o trabalho, que são empréstimos, que hoje temos, amanhã podemos não ter. Então, as nossas leis podem mudar. Nós podemos nos encontrar em algum momento de dificuldade, mas se nós tivermos a luz da oração, a fé e a certeza de que tudo é uma lição, nós poderemos aproveitar cada momento vivido para seguirmos Jesus. Se não plenamente,
em todos os instantes, que não é fácil, que nós possamos estar com Ele a maior parte da nossa vida, a maior parte dos nossos momentos. Então, é esse o convite que eu tenho para todos vocês, que nós possamos ter a coragem de seguir Jesus, o máximo que nós conseguirmos. Que nós possamos segui-lo fazendo exatamente o que ele espera de nós, seja na pandemia, seja em situações normais, seja nas minhas férias no Caribe, ou seja lá onde eu estiver, com os amigos ou com aquele grupo de pessoas complicadas. Em qualquer instante, em qualquer espaço, em qualquer vida, que nós sigamos Jesus, sem medo, porque se Jesus nos convida, segui-lo é a melhor opção do que ficar sem estar ao seu lado, como no exemplo do jovem rico, nessa passagem do Evangelho de Mateus, que é contado para todos nós. É isso. Muito obrigada, amigos. Nós vamos, nesse instante, passar para a nossa prece. Eu gostaria de ler uma prece de Joana de Ângeles antes da gente fazer a nossa prece espontânea, ok? Deus, nosso Pai, Deus, nosso Pai, de infinita justiça e bondade, como é bom agradecer pela vida, por esta oportunidade sem igual de fazer parte do teu universo resplandecente. Brilha meu coração quando, ao observar o cântico da tua natureza, percebe que tudo é feliz e cumpre seu papel resignadamente. Brilha meu coração quando compreendo tuas leis perfeitas a reger o cosmos, das leis que equilibram os corpos no espaço às leis morais que harmonizam as relações humanas. Brilha meu coração ao saber que todos rumamos para a felicidade e que, embora campemos agora em campos de aflição e dúvida, o passar das eras está construindo em nós as bases de dias felizes. Brilha meu coração, hoje e agora, enquanto me dou conta de ti, de mim, do meu próximo, e percebo que estamos todos entrelaçados e que a felicidade depende de como cuido de ti, de mim e do meu próximo. Brilha meu coração que é teu, Pai amado, e a luz que ele emite é a gratidão da criatura para com o seu Criador. É um despertar decisivo para a verdadeira vida, agora, aqui, na imensidão de minha alma, encantada ao descobrir-te gradual e definitivamente. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu convido a todos que possam fechar os seus olhos, sabendo do auxílio espiritual em todo momento que nós oramos, lembrando das palavras de Jesus, que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Sintamos esse Jesus presente neste momento. Jesus, Mestre querido, mais uma vez te agradecemos por estarmos reunidos em seu nome, aprendendo um pouco mais sobre os seus ensinamentos, estando em oração aqui com pessoas queridas, unidos pelos pensamentos, pelos sentimentos positivos. Nós sentimos a tua presença, Jesus, e rogamos que do alto possa as suas mãos luminosas despejarem sobre todos nós um facho de luz, qual um raio de sol, que entra pela nossa cabeça, penetra todas as células do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, até os pés, banhando-nos com essa luz, nos dando a energia necessária para continuarmos com a nossa missão aqui na Terra, fortalecendo-nos
contra todas as tentações das desistências, das tristezas, dos desesperos, mas que possamos com essa luz nos conectarmos ao triunfo do bem sobre o mal, nos conectarmos à tua luz, a tua luz que representa saúde, vida plena, paz, harmonia, amor, perdão, alegria e gratidão pela vida. Obrigada, Jesus, por ser este mestre tão querido. Obrigada por nos abraçar, nos acolher neste momento. Obrigado por estar conosco nos nossos momentos de dores, mesmo que por impossibilidade nossa não sintamos a sua presença. Obrigada, Jesus, por ter cuidado de nós, por cuidar deste planeta que é a nossa casa-escola, por cuidar dos nossos familiares, amigos, até daqueles que se dizem nossos inimigos. Obrigada, Jesus, por cuidar dos hospitais, dos orfanatos, asilos, prisões e das ruas onde moram irmãozinhos menos desvalidos. Mas, Jesus, cuida de cada um que habita este planeta. Cuida, Jesus, de cada governante, de cada estado, de cada país, de cada município. Cuida, Jesus, para que esses governantes recebam a tua luz e possam decidir pelo melhor da nação, pelo melhor do planeta Terra. Jesus querido, nesse momento te pedimos que abençoe os nossos mentores queridos, essas falanges de luz que trabalham incessantemente para cuidar de todos nós. Abençoe, Jesus, todos aqueles que se encontram empenhados em buscar auxiliar o seu próximo. Dai-lhes a força necessária, Jesus. Independente se a sua tarefa de amor seja um sorriso, seja uma conversa, ou seja a construção de um hospital ou de um lar para abrigar os desvalidos. Não importa, Jesus. O que importa é que o Senhor abençoe a cada um que possa fazer o bem para mudar a psicosfera deste planeta, transmutando as sombras em luz, transmutando a tristeza em alegria e a dor em fé. A certeza de que tudo passa. Nós rogamos a Ti, Jesus, o Teu amparo, o Teu amor e a Tua luz, hoje, agora e sempre. Mãe querida, possa nos envolver a todos com Teu manto sagrado de amor, de luz, de paz. Este amor tão querido, que foi capaz de nos perdoar por condenarmos Teu Filho à cruz. Obrigada, Mãe. Cuida de todos os doentinhos deste instante, qual seja a doença física, espiritual ou moral, com seu amor incondicional, para minimizar o sofrimento de todos os nossos irmãos, filhos do nosso querido Pai. Que possamos, nesse instante, rogar por todos os nomes dos nossos pedidos de orações, por todos aqueles que estão em tratamentos físico-espirituais, por todos aqueles que necessitam da tua luz, da tua intuição, mas principalmente do teu amor, Jesus. Dá-nos a coragem para que possamos te seguir em todos os instantes da nossa vida e de todas as vidas que vierem. Sê conosco hoje e sempre, Jesus, abençoando também todos os nossos irmãozinhos que desencarnaram por conta dessa pandemia, por conta de todas as outras doenças e sofrimentos físicos, morais e espirituais. Que sejam recebidos no plano maior com muito amor e muito carinho. Que possamos, nesse instante, Jesus, sentirmos fortalecidos e enxergarmos essa luz do nosso peito que brilha como um raio de sol,
à sua semelhança, semelhança do nosso Pai, que nos criou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Jesus querido, muito obrigada, meus amigos. Obrigada por mais um dia que estamos aqui juntos. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, pelas mensagens carinhosas no chat. Obrigada por toda a força. Obrigada por, neste barco, não estarmos sozinhos, mas estarmos com cada um de vocês, de mãos dadas. Nunca desistam, porque nunca estamos sós. Que Deus nos abençoe e nos ampare. E se Deus quiser, que permita que nós tenhamos amanhã um dia maravilhoso, onde a gente possa estampar o nosso sorriso nas mínimas coisas, nas bênçãos da natureza, no pão à mesa, na casa que nos acolhe, na família que temos, no nosso grupo de amigos e no nosso anjo da guarda, que jamais sai de perto da gente, que nos acompanha antes do nosso nascimento, está conosco e nos acompanhar até depois da nossa passagem para outra vida. Que sejamos luz, meus irmãos. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Receba o meu abraço bem carinhoso, virtual pode, e que possamos nos reencontrar em breve. Deus quer, nós também queremos. Vamos fazer isso ser possível. Boa noite.